Olá, bom dia. É quinta-feira, 12 de outubro, feriado. Seja muito bem-vindo. Eu voltei aqui para fazer essa live de novo, porque ela foi cortada no meio. 5 minutos e meio ela foi cortada, não sei porquê. O restante dela não foi gravado. Mas enfim, vamos tentar novamente, né? O tema dessa nossa reflexão aqui é ser forte. O que nos faz ser forte no físico? Exercícios físicos, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, isso nos fortalece, fisicamente falando, né? Um corpo saudável, um corpo fortalecido também ajuda a fortalecer a mente. Mas o que fortalece a mente? Que é a maneira de tomar decisões, emocionalmente ficar melhor. O que fortalece a mente? Fortalece a mente é quando o nosso homem espiritual, a nossa vida espiritual está bem fortalecida. E nós vamos conversar sobre isso, né? No dia de hoje aqui. Eu quero ler um texto bíblico que está em Juízes 11. A Flávia voltou aí. Ô Flávia, cortaram a live no meio, Flávia. Por isso que eu vou fazer de novo, tá bom? Obrigado por voltar aí. O texto de Juízes, capítulo 11, do 1 ao 11, diz assim, ó. Era então Jefité o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de meu pai, do nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi, e disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim os amonitas, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme sua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre eles. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Bom, o contexto histórico aqui é o seguinte: Israel ainda não era uma nação, era só uma liga tribal. Tinham saído recentemente do Egito, ainda estava em formação, tinha várias tribos, e quando tinha algum ataque inimigo, alguma nação invadia alguma das tribos, elas se juntavam com os melhores soldados e repelia esse inimigo comum, né? Então sempre Deus levantava um homem para ser ali o guerreiro que ia liderar, o capitão que ia liderar esse exército formado pelas tribos. E nesse contexto aqui, a pessoa escolhida foi Jefité. Acontece que, se você prestar atenção no texto, Jefité ele teve um problema pessoal. Jefité era filho de um homem que teve uma relação com uma prostituta. E depois esse homem teve filhos com a esposa legítima dele, e os filhos legítimos do casamento desse homem expulsaram Jefité de casa para que ele não participasse da vida familiar, não participasse da herança. Então Jefité sofreu esse trauma de ser escorraçado da sua casa, escorraçado da sua cidade, do meio do seu povo, da sua tribo, morar em outro lugar, e o texto fala que homens levianos, bandidos, se juntaram a Jefité. E ele então estava cercado desse tipo de companhia, né? Se tornou líder dessas pessoas. O tempo passou, os amonitas atacaram as tribos e eles precisaram de uma liderança e lembraram de Jefité. Porque Jefité, nesse contexto de isolamento familiar e da pátria dele, ele se tornou um líder. Então eles pensaram: quem pode liderar a gente para vencer os inimigos? Jefité. Aí foram atrás dele, ele falou: então quando vocês não precisavam mais de mim, me acharam inadequado e me mandaram embora. Agora vocês estão precisando de mim, vem atrás de mim, né? Tá bom, mas qual é o prêmio? O prêmio é que você vai ser nosso líder, você vai ser nosso chefe, você vai comandar as tribos todas. Então tá bom, então eu vou. Aí Jefté foi. A gente vê no texto que Jefté venceu um trauma pessoal. Ele precisou vencer um trauma pessoal, ele precisou vencer uma luta, ele precisou vencer na vida, ele precisou reelaborar tudo o que aconteceu, ele precisou colocar a cabeça no lugar para que ele não enlouquecesse, né?
Isso aconteceu com Jefté. E muitas vezes na nossa vida também acontece esse tipo de coisa, né? Eu tenho assistido aos testemunhos da Kelly Vidal, a Kelly Vidal do nosso irmão Henrique, né? Já foi membro da nossa igreja. A Kelly tem dado testemunho lá no Facebook, no Instagram dela, acerca de muitas dificuldades que ela passou na vida, né? Então, assim, é muita luta, muita dificuldade. A gente vê a Kelly toda animada, correndo, malhando. A gente vê a Kelly toda cheia de energia, mas a gente não sabe quanta luta a Kelly já passou. E como Deus foi misericordioso e quanto exercício espiritual ela precisou fazer para não enlouquecer, né? Estou usando a Kelly aqui como exemplo porque a inspiração dessa palavra me veio a partir do testemunho dela, de uma parte do testemunho dela, que eu assisti lá no Instagram. Te aconselho a dar uma olhadinha lá. Ela está deixando isso lá, porque uma das coisas que Deus nos ajuda quando a gente vence, um dos prêmios que a gente tem quando a gente vence as nossas dificuldades, quando Deus nos ajuda a vencer nossas dificuldades, é a gente também poder passar isso para outras pessoas, para ajudar as outras pessoas também a vencer as suas dificuldades, né? Então a gente sabe que o que fortalece nosso corpo é uma boa noite de sono, uma boa alimentação, né? O exercício físico, isso ajuda a fortalecer também a nossa mente, mas o que mantém mesmo a nossa estrutura toda, mente e corpo, em pé, é a vida espiritual. Se a gente não alimentar bem a nossa vida espiritual, qualquer dificuldade vai nos derrubar, né? A gente, como eu disse, né, falar sobre ser forte nesse mundo de hoje parece um contrassenso, porque o mundo de hoje está preparando os homens para serem fracos. Repara para você ver, as pessoas estão sendo preparadas para serem fracas, e isso para ser dominada por poderes, né? Então se enfraquece a estrutura mental, espiritual e física das pessoas, e assim você tem domínio sobre elas. Mas a Bíblia nos orienta a ser fortes, né? A Bíblia diz para Jesus, Deus falou com Josué, seja forte. Os discípulos ouviram de Jesus, sejam fortes, não tenham medo. Mas para a gente ser forte, vencer na vida, vencer as dificuldades da vida, vencer os traumas que já vivenciamos, só com exercícios espirituais, né? Superar traumas não é fácil, vencer dificuldades não é fácil. Na gente mesmo a gente não vence. A gente tem que tentar reelaborar os acontecimentos nas perspectivas de Deus, né? Sabendo que Deus é soberano. O que é reelaborar? É eu dar nova energia. Jefté foi expulso de casa, ele poderia ficar sentado na beira do caminho como um pedinte, virar um mendigo. Nossa, o que aconteceu comigo? Que isso, eu era filho de Gileade, eu tinha uma promessa sobre a minha vida, mas nada aconteceu. Eu vou virar um pedinte aqui. Ele poderia fazer isso, como muitas vezes a gente faz. A gente reclama. O salário não está bom, ao invés de a gente buscar uma nova forma de renda, não, a gente reclama. A gente perdeu o emprego, ao invés de correr atrás de outro emprego, a gente reclama. Né? A gente se arranhou o carro, ao invés de lá, arranhou, então vou arrumar, vou lá e arrumo o carro, não. A gente reclama. A gente tem mais facilidade de reclamar do que agradecer e muito mais facilidade de reclamar do que reelaborar a situação. Mudar a energia da situação. Não permitir que a energia ruim nos paralise. Os traumas têm todo o poder para nos paralisar. Mas o apóstolo Paulo falou que em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia diz o fraco assim, eu sou forte. A Bíblia fala isso. E Paulo também falou o seguinte, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nelas. Então não seja forte em si mesmo, mas você pode ser forte em Deus, confiando em Deus, mantendo uma vida de oração, mantendo uma vida de reflexão na palavra, recebendo essa palavra que você está recebendo agora e outras tantas, colocar em prática na sua vida. Falei, não, eu creio nisso, eu quero viver isso, sabe? Não deixe que o medo, não deixe que os traumas, que essas coisas refreiem sua vida, não. Você foi chamado para ser abençoado, meu irmão. Jefté tomou posse disso, ele falou, não, então eu quero. Eu vou reabilitar minha dignidade diante da nação? Então eu quero, né? Há um prêmio para as pessoas que se deixam fortalecer em Deus, né? O prêmio de se tornarem líderes, influenciadores e levantadores de outras pessoas, né? Como que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como que está aí? Tem muita luta passando por aí na sua vida, no seu timeline aí, tá passando muita luta aí? Confie em Deus, espera nele. Porque Deus vai fortalecer sua vida, vai te dar vitória e você vai ser um grande testemunho para contar para a vida de outras pessoas, ajudando-as a levantar. Essas tribulações não são para te destruir, são para forjar o seu caráter, forjar você para ser uma pessoa gigantesca nas mãos do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra fortaleça a nossa alma, o nosso coração. Perdoe os nossos pecados e nos dê um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Deus nos abençoe, Flávia. Um abraço, tá? Um abraço a você, na sua família aí. Deus abençoe. Kelly Vidal, um abraço também. Raquel e todo mundo que assiste constantemente aí. Pessoal do Instagram, meu sobrinho Reginaldo e tantos outros aí, né? Pessoal do YouTube também. Deus abençoe, tá? Compartilhe com outras pessoas para que também sejam alcançadas pela palavra do Senhor.